Bom, a gente vai ver um pouquinho sobre a parte da eletrodinâmica. Essa é a parte mais importante, uma das mais importantes para os vestibulares, é uma das que mais são cobradas. A gente vai ver um pouquinho de teoria e um pouquinho de exercício, tá? Então, a gente vai ver corrente, tensão, potência e resistência elétrica. Então, a tensão primeiro. Lembrando que vocês têm o resumo de todos esses no caderno, tá? Ou deveria ter, né? A tensão, primeiro, o que é a tensão? É a diferença de potencial entre dois pontos. Então, qual o potencial que existe entre dois pontos? Quando há diferença entre esses potenciais, eu gero uma tensão elétrica. Se os potenciais forem iguais, eu não tenho tensão elétrica, tá? Ela é chamada também, por isso, de DDP, diferença de potencial, tá? Como medimos? A gente mede em volts, que o símbolo é V, e usamos um voltímetro para isso. A tensão elétrica é comumente chamada de voltagem, mas é um nome errado, tá? Voltagem vem da unidade de medida, que é volts, mas não é um nome correto ou um nome que está na literatura tal, mas ela acaba aparecendo no dia a dia. Quem que vai gerar essa tensão elétrica? Então, a diferença na quantidade de carga em cada polo. Então, se eu tenho diferença na quantidade de cargas, eu tenho diferença de potencial, eu tenho tensão elétrica. Então, assim, temos o polo positivo, que é o polo que vai ter falta de elétrons, e o negativo, que é o polo que vai ter excesso de elétrons. Se esses dois polos são diferentes, eu tenho a tensão. Eu estou repetindo isso porque é muito importante. E como os elétrons se movimentam? Eles vão do polo positivo, eles vão para o polo positivo porque eles são atraídos. Lembram que o elétron é negativo? Então, ele é atraído pelo polo positivo. Então, exemplos de tensão elétrica. Então, ali nas nossas pilhas, elas aparecem com quantidade de volts, 1,5 volt, 6 volts. O que é esse valor na minha pilha? Esse valor é a diferença de potencial do positivo para o negativo. Então, eu pego o valor do positivo e subtraio do valor do negativo e tenho o valor de tensão elétrica. Então, exemplos de tensão. Eu posso ter um polo com carga positiva e um polo com carga negativa, ou seja, um polo com muitos prótons e um polo com muitos elétrons. Ou eu posso ter um polo muito positivo e um polo menos positivo, ou um polo muito negativo e um polo menos negativo, ou ainda um polo neutro e um positivo, um polo neutro e um negativo. Tudo isso são variações e combinações das diferenças de potencial. Então, essas diferenças entre um polo e outro geram a nossa tensão elétrica, tá? Então, não necessariamente eu sempre vou ter um polo positivo e um polo negativo. Eu posso ter um polo neutro, por exemplo. Vendo isso num carregador de celular. Então, ali onde está a setinha, está escrito que esse carregador recebe de 100 até 200 volts de energia. Isso significa que ele é bivolt, então eu posso ligar em qualquer tomada na minha casa. Então, isso é a tensão elétrica que o meu carregador está recebendo. Ele suporta receber isso. E o que ele vai passar para o seu celular quando ele for carregado? Ele vai passar 100 volts? Vai passar 240? Não. Ele vai transformar essa tensão elétrica e essa tensão elétrica vai para 5 volts de energia, que é o que ela fornece. Qual vai ser a diferença do que ele está recebendo para o que ele está passando? O tipo de corrente. Dentro, dentro do meu celular, o tipo de corrente da bateria é a corrente contínua. Quando eu tenho alguma coisa na tomada, essa corrente é alternada. Então, quando eu coloco o meu celular ligado no carregador e o carregador ligado na tomada, eu vou ter a tomada passando corrente alternada e a bateria recebendo corrente contínua. Isso precisa ser estabilizado pelo próprio carregador para não dar problema a hora que a corrente passa pelo celular. Para a hora que ele chega na bateria, na verdade. Então, há uma troca de tipo de corrente. E quando essa troca acontece a variação da quantidade de tensão elétrica. Então, ela passa de 100, 220 para 5 volts apenas dentro da bateria, tá?
Mas o que é então essa corrente elétrica? Lembrando que a gente já viu isso na aula anterior. A corrente elétrica é um fluxo de elétrons ordenado. Vamos entender ali pelos pontos. São necessárias algumas partículas, que podem ser íons ou elétrons, livres no interior dos corpos. Então, para ter corrente elétrica, eu preciso de partículas livres, carregadas de energia e livres. Esses corpos que possuem essas partículas, nós chamamos de condutores. Então, por exemplo, o cobre é um material condutor, pois ele possui elétrons livres, tá? Essa palavrinha é muito importante. Nos metais, existe grande quantidade de elétrons livres em movimento desordenado. Então, o metal, igual o cobre, ele tem os elétrons, mas eles estão se movendo de forma desordenada. O que significa isso? Significa que ele é um condutor, mas ele não tem corrente. Quando a gente vai e aplica uma tensão, uma diferença de potencial, esses condutores acabam tendo a corrente elétrica. Então, por isso a corrente elétrica é o fluxo de elétrons, é os elétrons existindo lá dentro e se movendo, só que de forma ordenada. E eu só consigo isso a partir da tensão elétrica, então colocando uma diferença de potencial. Se eu não coloco, os elétrons se movem de forma desordenada. A corrente elétrica, então, é medida em amperes, e o símbolo é A, e o símbolo da corrente é I, tá? A gente pode lembrar do símbolo pensando em intensidade da corrente, que começa com I. Então, o que a gente falou lá na tensão, o que é uma corrente alternada e o que é uma corrente contínua. A corrente contínua é aquela que ela flui num sentido só. Por exemplo, do positivo para o negativo, do negativo para o positivo. Ela é um único fluxo. Ali, como exemplo, nós temos a bateria. Já a corrente contínua, a corrente alternada, perdão, é aquela corrente em que ela vai de um lado para o outro e depois volta. Então, ela ocorre nos dois sentidos. Ali eu fiz uma brincadeira com o AC/DC, que é o nome da banda, e também o símbolo para corrente alternada e corrente contínua, tá? Então, ali, na corrente contínua, no CC ali, no gráfico, a voltagem é contínua. Eu não tenho variação de voltagem durante o tempo. Na corrente alternada, eu vou ter. Por quê? Quando eu mudo o sentido da corrente, quando ele vai de um lado para o outro, depois volta, eu tenho uma quebra na passagem do elétron. Então, o elétron está indo, para e volta. Quando ele para, ele vai levar a sua voltagem a zero, porque não vai ter fluxo de elétrons, ele vai estar parado. O que acontece nesse momento, por exemplo, na minha lâmpada que está recebendo energia de corrente alternada? Ela vai piscar, de tensão alternada, desculpa, ela vai piscar. E por que eu não vou ver? Eu não vejo por conta da frequência com que isso acontece. A variação da corrente acontece de 60 a 50 vezes por segundo. Então, em um segundo, o meu elétron foi e voltou 60 vezes. Então, em um segundo, a minha lâmpada piscou 60 vezes. Os nossos olhos não conseguem capturar essa frequência, então a gente vê como se fosse uma continuidade. Então, a lâmpada pisca frequentemente, mas é tão rápida a piscada que a gente não percebe. A unidade de medida de frequência é Hertz, então a gente dá ela em Hz, então 60 Hz ou 50 Hz, que é a frequência comum na nossa casa, nos nossos aparelhos eletrônicos. Então, olha ali no desenho, onde eu circulei de azul. Frequência dessa lâmpada é 50 a 60 Hz. Isso significa que ela aguenta uma frequência nesse valor. O sentido da nossa corrente. Existem dois sentidos, um convencional e o outro sentido real. O convencional, ele existe porque quando a corrente elétrica foi estudada, achava-se que quem se movia pelos fios eram os prótons. Se os prótons se movem pelos fios, os prótons são atraídos pelo lado negativo, porque os prótons são positivos. Então, eles achavam que a corrente ia do mais para o menos, ia em direção ao menos, pela atração. Hoje, nós sabemos que quem consegue percorrer os fios são os elétrons e não os prótons. Por quê? Os prótons, eles estão dentro do núcleo do átomo e não conseguem sair de lá com facilidade. É necessário muita energia para tirar os prótons do núcleo. Já os elétrons, eles estão na eletrosfera, na parte de fora.
E os condutores têm elétrons muito longe do núcleo, então esses elétrons estão basicamente soltos no átomo, e por isso são chamados de elétrons livres. São esses elétrons que vão conseguir circular e fazer a corrente elétrica. E o sentido real, então, é esse, vem do entendimento de que é o elétron quem percorre o fio. Então, o sentido real é em direção ao positivo, pois o elétron é negativo e ele vai ser atraído pelo polo positivo, que é onde está faltando elétrons, tá? Então, nós temos essas duas direções. Isso daí é um GIF e vocês podem perceber que dependendo do jeito que você olha, as bolinhas azuis estão indo de um lado e dependendo do jeito que você olha, as bolinhas azuis estão indo do outro. Isso acontece, esse efeito acontece porque, na verdade, essas bolinhas não estão indo nem de um lado nem para o outro. Elas estão indo, mexendo vai e vem, vai e vem, vai e vem. Cada uma está indo vai e vem. Aí dá a impressão de ser uma continuidade e dá essa ilusão de ótica que uma hora parece que está indo para o lado, uma hora parece que está indo do outro, tá? Mas é importante a gente saber que existem dois sentidos de corrente e os exercícios, quando aplicar isso, vão falar se é o sentido convencional ou se é o real. Então, o convencional do positivo para o negativo e o real do negativo para o positivo. Tá? Resistência agora. Então, o que é resistência? É a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando uma DDP é aplicada. Então, a corrente elétrica está passando, os elétrons. E esse corpo está dificultando essa passagem. Mesmo com o polo positivo atraindo os elétrons, o elétron está com dificuldade de passar. Essa dificuldade é chamada de resistência. Quando uma corrente elétrica é estabelecida em um condutor, um número muito elevado de elétrons livres passa a se deslocar. Então, os elétrons que estão livres no meu fio do condutor vão começar a se mover. Esse movimento, os elétrons colidem e colidem também com os átomos constituintes. Então, imagine que os elétrons são bolas de basquete. E os átomos desses elétrons são bolas daquelas grandonas. E eu vou jogar a bola de basquete entre essas bolas grandonas. O que vai acontecer? As bolas de basquete vão colidir entre elas e vão colidir com as bolas grandes. Ou seja, os elétrons colidem entre eles e colidem com as bolas grandes. Quanto mais elétrons, quanto mais átomos, quanto mais colisões, mais difícil é a bola conseguir passar para o outro lado. Então, maior é a resistência, tá? Então, portanto, os elétrons encontram uma certa dificuldade para se deslocar. Isso é, existe uma resistência à passagem do elétron no condutor. A resistência, o símbolo é R e é medida em ohms. Isso, os símbolos e as unidades de medida estão todos no caderno também. Na imagem agora, ali nós temos aquele zigue-zague desenhado com um R. Esse zigue-zague é a representação de um resistor, tá? É assim que eu represento a resistência. Embaixo nós temos a representação de um fio. As bolas laranjas são os átomos e os verdinhos ali são os elétrons que vão passar do negativo para o positivo, sentido real da corrente, tá? Então o elétron sai do polo negativo e vai em direção ao positivo. Então nós temos, durante essa colisão, essa passagem que gera colisões, calor, aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura faz todas as coisas que têm resistência esquentar. Por exemplo, dentro do meu chuveiro existe uma resistência. Olha só a palavrinha aí. Essa resistência faz o quê? Ela é um pedaço de fio todo enroladinho e esse fio esquenta. Por quê? Porque a resistência desse fio faz com que a colisão lá dos elétrons gere calor, aumentando a temperatura do fio. Quando a água passa por esse fio, ela é aquecida. Isso é chamado de efeito Joule. A gente viu, eu dei o exemplo em sala, da lâmpada. Então, como que a lâmpada incandescente funciona? Eu tenho um fio de tungstênio. O tungstênio é ligado à eletricidade, vai haver uma passagem de corrente. Quando essa corrente passa, os elétrons acabam colidindo e acabam aumentando a temperatura do meu fio. O fio de tungstênio aquece tanto que ele fica incandescente, ele brilha. Aí a minha lâmpada ilumina o meu ambiente. Então, isso é resistência. Tá? É bem facinho, então é a oposição à passagem dos elétrons. Essa resistência acaba gerando calor e essa geração de calor se chama efeito Joule. Lembrando que Joule
é a unidade de medida de energia. Então, eu tenho 10 joules. Então, eu tenho 10 joules de energia, tá? É por conta de quem estudou isso se chamar joule. A resistência, a parte importante dela, mais do que o efeito Joule e o entendimento, é as leis de Ohm. O Ohm é o carinha que estudou a resistência, por isso a unidade de medida de resistência é ohms. Então, eu tenho 5 ohms de resistência, por exemplo, 10 ohms de resistência. A resistência tem duas leis, e como o carinha que estudou é o Ohm, se chama leis de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela vai falar sobre a diferença de potencial e a corrente. Então, como a DDP e a corrente alteram a resistência. Então, se você pegar, por exemplo, um aparelho que tem a voltagem, a diferença de potencial ou a tensão, todos são a mesma coisa, e tem a corrente, mas não tem a resistência, você divide um pelo outro e acha a resistência. Então, ela pode ser encontrada, a resistência do circuito, tá? Isso é importante, a partir da divisão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Olhem essa divisão. Lembrando que essa barrinha entre o V e o I é uma divisão, tá? Essa divisão, ela vai me mostrar uma coisa muito importante. Quando eu aumentar o valor de V, ou seja, quando eu aumentar a tensão elétrica, o que vai acontecer com o valor de R? Ele vai aumentar também. Isso significa que o V é diretamente proporcional a R. Muito importante essa nomenclatura e esses termos, que são termos matemáticos conhecidos e muito importantes para a matemática e para a física, tá? Agora, o que acontece se eu aumentar o valor do I? O I está na parte de baixo da divisão. Quando eu aumentar o valor do I, o que vai acontecer com a resistência é que ela vai diminuir. Quando eu aumento um, o outro diminui. Isso significa que ambos são inversamente proporcionais. Então, quando os dois aumentam ou os dois diminuem juntos, eu tenho uma proporção direta. Quando um aumenta e outro diminui, a proporção é inversa, tá? Muito importante essa parte. A segunda lei de Ohm, ela é aplicada aos fios. Então, eu tenho um condutor e quero descobrir a resistência desse condutor. A segunda lei de Ohm ela é menos cobrada do que a primeira, tá? Só voltando na primeira, esse Vzinho aí, ele não é exatamente o símbolo de tensão, tá? Equivocado esse símbolo, mas ele aparece muito. O símbolo de tensão é U. O símbolo de volts que é V. Em muitos lugares, até livros, colocam o símbolo de tensão como V. Então, eu coloquei ali como exemplo para a gente entender que os dois são usados, tá? Então, ali, V pode ser U. E os dois são tensão elétrica. Voltando para a segunda lei de Ohm. Então, a primeira eu costumo chamar de Rui. Se você substituir o V pelo U, fica Rui. É fácil de decorar. A segunda eu costumo decorar por Rato Pelado em Los Angeles. Então, RPLA, tá? Uma formazinha de a gente decorar os dois. Então, o R vai ser a resistência, o L é o comprimento desse fio, o A é a área da secção transversal, ou seja, é a espessura do meu fio, é a área desse fio. E o P é a constante da proporcionalidade característica do material, ou seja, a resistividade elétrica. Então, isso é tabelado. Por isso que ele é uma constante, tá? Então, todos os fios de cobre, o P é o mesmo valor. Todos os fios de ferro, o P é o mesmo valor. Isso é do material. Então, eu uso a resistividade do material, o comprimento e a área dele e descubro a resistência. Vamos pensar, o que acontece com a resistência quando eu aumento o comprimento? Então, eu tenho um fio, eu tenho uma tomada e conecto nessa tomada uma extensão. Essa extensão vai fazer com que a energia que sai da minha tomada chegue igualzinho lá no final dela, por exemplo, conectado no meu carregador de celular? Não. Por quê? Porque quando eu aumento a extensão desse fio, o comprimento desse fio, eu estou aumentando a resistência. Se eu aumento a resistência, a quantidade de corrente elétrica que está passando diminui. Volta lá na fórmula do primeiro. Aumento de resistência, o que acontece com I?
diminui, inversamente proporcional. Então, a quantidade de carga que está passando e chegando pelo fio está diminuindo por conta do comprimento. E isso faz com que seu carregador, por exemplo, não funcione da mesma forma que funcionaria se você tivesse conectado direto na tomada. E isso é muito importante. Por quê? Quando você tem um carregador, você precisa olhar uma extensão, você sempre precisa olhar a parte em que fala a potência que ele aguenta. Porque quando você aumentou o fio, você tá variando muita coisa importante. Você está variando tensão, você está variando a resistência e você está variando a corrente que está chegando para você no final. A potência também é alterada por conta disso. E o que isso significa na nossa vida? Eu tenho um secador de cabelo que tem 1.800 watts de potência. Ele precisa dessa potência para funcionar. A minha tomada aguenta esse valor de potência tranquilamente, até porque meu secador é 110 e minha tomada também é 110. Quando eu coloco a extensão, o valor de potência que a extensão aguenta é limitada e ela vai estar escrita nela. Então, eu tenho lá a minha extensão, normalmente ela aguenta 1.200 watts. O que acontece se eu colocar meu secador de 1.800? Vai queimar ou o secador ou a extensão. Normalmente é a extensão que queima. Então, é muito importante entender, até para a nossa vida, que o comprimento do fio altera tudo, inclusive a potência. E se altera a potência e eu não observar essa alteração, eu vou acabar queimando os aparelhos domésticos. Então, sempre que for utilizadas extensões, principalmente as gambiarras que vão um na outra, um no outro, um no outro e vai aumentando o tamanho do fio, eu preciso prestar atenção no que está sendo colocado ali. É lógico que carregador de celular, carregador de notebook, a potência é baixíssima, então não vai ter problema, pode usar tranquilamente. Agora, um secador de cabelo, um aspirador de pó, que a potência é alta, tem que prestar atenção nos valores. Então, quando eu aumento o valor do fio, o valor do comprimento, desculpa, o comprimento do fio, eu aumento a tensão, a resistência elétrica. Isso na segunda lei. Voltando lá na segunda lei, o que acontece na primeira lei? O que acontece se eu aumentar a resistência? Eu diminuo a corrente e eu aumento a DDP, tá? Então, uma coisa altera a outra. Agora, olhando a área, então a grossura do meu fio. Por que eu vou na loja que eu comprar fios e tem grossuras diferentes? É por estética ou faz diferença? Faz diferença. Então, o meu A, ele está na parte de baixo da divisão. Isso significa que ele é inversamente proporcional ao R. Então, quando eu aumento o valor da área, o R diminui. Então, quanto maior o meu fio em questão de área, menor vai ser a resistência daquele fio, tá? Então, ele vai fazer com que mais corrente elétrica passe. Por que eu não expliquei tudo isso por texto? Porque a resistência elétrica é basicamente teoria tirada de fórmula. Então, eu resumi resistência elétrica, eu não, né? Resumiu resistência elétrica em duas formas. Em duas fórmulas, eu consigo tirar tudo o que eu quiser de teoria sobre resistência dessas duas fórmulas. Fórmulas, desculpa novamente. Eu conecto as duas, eu tiro informações das duas e eu entendo como a resistência funciona a partir das duas. Elas são absolutamente importantes. É importante entender o que acontece com um quando eu mexo no outro, tá? É muito importante entender inversamente proporcional e diretamente proporcional, certo? Então, quando eu tenho uma divisão, eu tenho divisor e dividendo. O divisor é a parte de cima e o dividendo é a parte de baixo. O dividendo é inversamente proporcional ao resultado e o divisor é diretamente proporcional ao resultado. Parte de cima, o resultado aumenta quando ela diminui e diminui quando ela aumenta. Parte de baixo, desculpa. A parte de cima, quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Tá? Isso é importante e se aplica em todas as fórmulas que contêm a divisão. Então, corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência e tensão elétrica é diretamente. Área é inversamente proporcional à resistência e comprimento do fio é diretamente proporcional. Beleza? Estudem proporcionalidade direta e inversa se for necessário. A potência é a parte mais fácil.
Para a gente recordar, para que nós utilizamos a energia elétrica? Basicamente para 3 coisas: para gerar luz, para gerar movimento e para gerar calor. E os exemplos ali: o Bob Esponja secando o cabelo. Está gerando movimento, porque tem um vento saindo do meu secador, e calor, porque esse vento tem temperatura variada. Segunda parte, que não dá para entender ali, mas é um chuveiro. Sabe chuveirinho que vem conectado ao chuveiro? O que está sendo gerado a partir da eletricidade? Calor, porque eu mudo a temperatura, tá vendo que a chave muda de posição? A partir da energia elétrica. A parte de baixo, o ventilador gera o quê? Movimento. A luz gera o quê? Luz, a lâmpada, né? Além de gerar luz, a lâmpada também gera calor, tá? Principalmente essa lâmpada do GIF que ela aquece muito. Então a lâmpada acaba gerando calor e luz. E por último, lá em cima, nós temos a fotografia. O que uma máquina fotográfica faz com a bateria, com a energia elétrica? Ela gera luz também lá do meu flash, tá? Então, a energia elétrica é usada para luz, movimento e calor. Então, para eu fazer luz, movimento e calor, eu preciso pegar a energia elétrica e transformar em outra energia. Essa energia vai ser a energia em forma de luz, de calor ou de movimento. Essa transformação é chamada de trabalho. Então, quanto mais rápido eu transformo a energia elétrica em outra, maior vai ser a minha potência. Quanto mais devagar, menor a minha potência. Então, a potência é a rapidez com que o trabalho, a transformação, é realizada, tá? A potência é medida em watts. Watts é a quantidade de energia por tempo. Energia é joule, tempo dado em segundos, e o nome em homenagem ao seu descobridor, ao cara que estudou a potência, é watts. Então, potência eu calculo em watts. Mas uma pergunta importante: sempre o que tem maior potência é o melhor? Nem sempre. Por quê? A potência é a transformação da energia elétrica em outra. Se eu tenho um aparelho que transforma energia elétrica em mais de uma energia, não necessariamente eu vou utilizar as duas. Então, aí temos o exemplo da lâmpada. O que acontece com a energia elétrica na lâmpada? Ela vira luz e calor. O que eu uso? A luz ou o calor? A luz. Eu não quero saber se a minha lâmpada tá gerando calor. Eu não quero que ela esquente. Não me interessa essa parte. Me interessa a luz. Então, se eu tenho uma lâmpada muito potente, mas que gera muito calor, eu estou gastando energia à toa. Porque eu não quero que ela gere calor. Eu quero que ela gere luz. Então, vamos olhar. As incandescentes são as piores. Por quê? Uma incandescente de 60 watts gera 95% disso em calor. Ela é potente? É 60 watts, potência alta. Mas ela é eficaz? Não, porque 95% dessa energia vai para gerar calor. E eu não quero que ela gere calor, eu quero que ela gere luz. A fluorescente é um pouquinho melhor. Ela tem 15 watts e 15% é transformado em luz. Então é ótimo, a potência é bem menor e transforma bem mais porcentagem em luz. E a LED, que é a melhor, ela vai ter menos ainda de potência que a fluorescente, só 12 watts, só que 30% desses 12 watts vão ser transformados em luz. Tá? Então, ela é muito mais eficiente do que a incandescente, que vai gastar muita energia elétrica, porque a energia elétrica que eu gasto vem da potência do aparelho. Quanto mais potente, maior o valor da energia na minha casa. E além de gastar muito, ela faz uma coisa que eu não preciso, que é aquecer, tá? Então, agora a parte dos exercícios. Então, atenção, larga as revistinhas, o WhatsApp, o Instagram, que agora é hora de prestar atenção. Antes de resolver os exercícios, nós temos uma paródia, que eu acho muito interessante, ela não é minha. Se você procurar paródia resistência ou paródia física, eletrodinâmica, você vai encontrar essa paródia no YouTube. Se alguém quiser o vídeo dela, eu passo o link, tá? Então, a paródia fala que a corrente que há na pilha não vai ter oscilação. A real que sai do menos, sai do mais na convenção. O que ele está falando ali? Que nas correntes contínuas, que é a corrente da pilha, eu não oscilo. Lembra que a gente viu que a corrente contínua não tem oscilação? E na corrente real, ela sai do menos. Na corrente
convencional, ela sai do mais. Então, a corrente que é na pilha não vai ter oscilação, a real que sai do menos, sai do mais na convenção. E a corrente alternada vem do ímã, pode crer. Para eu fazer energia elétrica que não seja química, ou seja, da pilha, eu preciso de um ímã, porque esse ímã vai gerar energia, tá? O campo magnético do ímã vai gerar um campo elétrico, ou seja, eu vou gerar energia elétrica. Então, as correntes alternadas, que são as das nossas tomadas, ela tem, ela vem, aliás, de movimento de ímãs. A gente vai estudar isso mais profundamente em magnetismo, tá? E o refrão R, I, E, A, D, D, P. Então, como que eu calculo a DDP, a tensão? Multiplicando a resistência pela corrente. Isso é uma variação da forma do Rui. É uma outra forma de eu reescrever a fórmula do Rui. Então, RI é igual a DDP, é igual a U, tá? Ou R é igual a U dividido por I. Eu só inverti os lugares. Aí ela continua. Quando vejo resistores em série, eu vou ter que somar. Então, quando eu colocar resistores em séries, para eu saber a resistência total, eu somo tudo. Então, por exemplo, eu tenho lâmpadas. Essa lâmpada está uma do lado da outra conectada. Como que eu faço para saber a resistência total? Eu calculo somando todas elas. Bem simples. Mas, se for em paralelo, de 2 em 2 eu vou pegar. Então, se eu tiver lâmpadas que não estão em série, mas estão em paralelos, a gente já vai ver exemplos, eu vou pegar de 2 em 2 e vou fazer o produto dividido pela soma. Então, eu pego o valor das duas e multiplico e divido pelas duas somadas, tá? Aí repete o refrão. Então, primeiro exercício. A tabela abaixo descreve a corrente elétrica em função da tensão em um resistor ôhmico mantido a temperatura constante. Calcule a resistência e explique o que leva esse resistor a ser chamado de ôhmico. Então, primeiro, o que é um resistor ôhmico? É um resistor que a sua resistência não se altera, ela é contínua por todo o percurso, por toda a extensão, tá? Como que eu calculo uma resistência? Como que eu calculo isso? Como que eu provo que a resistência ela é contínua? O que eu tenho na tabela? Os valores de I e os valores de U. Quem que eu tenho de fórmula que me fala de U, de I e de resistência? O Rui. Então, se o meu resistor é ôhmico, todos os valores que eu pegar e fizer a divisão vai dar o mesmo valor, a não ser o zero, né? Óbvio. Então, todo valor que eu pegar e dividir tem que dar o mesmo resultado. Dando o mesmo resultado significa que a resistência é a partir de um condutor ôhmico. Ela é sempre igual. Então, se eu dividir 6 por 2, 12 por 4, 18 por 6 ou 24 por 8, qualquer um dos valores da tabela, eu vou ter sempre uma resistência de valor 3 ohms. Aquele símbolozinho ali é o símbolo de ohm, tá? Então, aqui nós provamos que a resistência é contínua, ela não se altera em nenhum momento do nosso circuito, beleza? Outro exemplo agora é que dá para aplicar a nossa paródia, é da resistência em série e resistência em paralelo. Então, olha o exercício. Nós temos as resistências, 4 resistências, uma conectada à outra em linha reta. Isso significa que são resistências ligadas em série. Tem o valor da resistência e tem que calcular. Como que eu vou calcular o valor total da resistência? Somando tudo. Então, somo 3 mais 7 mais 2 mais 10 e tenho o valor que é 22 ohms. Bem facinho, é só somar. Agora, no exemplo do lado, as resistências não estão em série, elas estão em paralelo. Por quê? Se eu pegar um elétron e passar pelo R1 e ir em direção ao R2, vocês vão perceber que tem mais de um caminho possível para ser feito. Eu posso descer, subir, virar, ou eu posso descer, subir, virar e subir de novo. Então, tem mais de um caminho para o elétron passar. Quando eu tenho mais de um caminho, essa resistência está em paralelo. Para calcular a resistência em paralelo, eu vou pegar o valor dessas duas resistências, multiplicar e depois dividir pelo valor da soma. Então, ali ficou. A resistência 1 vale 12, a 2 vale 6. E eu não tá isso no exercício porque eu acabei cortando. Mas aí eu vou multiplicar o 12 pelo 6, o R1 e o R2, e depois eu vou dividir pela soma, 12 mais 6. A multiplicação deu 72 e a soma deu 18.
divide os dois, 4. Então, a gente tem que identificar primeiro se é uma resistência ligada em série ou em paralelo e depois recordar a fórmula. Então, se for em paralelo, de 2 em 2 eu vou pegar o produto pela soma. Então, produto dividido pela soma, tá? Uma corrente elétrica, agora de corrente, passa de intensidade igual a 5 amperes, então eu tenho o valor da corrente, percorre um fio. Determine o valor da carga que passa através da secção em 1 minuto. Então, eu tenho o valor de I, que é 5, o valor da carga que eu quero descobrir, e o valor do tempo é 1 minuto. Só que eu preciso fazer em segundos, então 60 segundos. Aí eu tenho a fórmula, Q dividido por T, e o I. Eu tenho o valor de I e tenho o valor de T. Para sair dessa conta, é mais fácil multiplicar em cruz. Então, eu vou multiplicar o I pelo T e vou achar o valor de Q. O valor de Q ali deu 300 coulombs, que é a unidade de medida de carga. E por último, pela secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Então, a cada 60 segundos vão passar 12 coulombs. Nesse condutor, a intensidade de corrente em ampere é a mesma fórmula da anterior. Então, o I é igual a Q dividido por T. O Q, nesse caso, são 12 coulombs e o tempo é 60 segundos. 12 dividido por 60, 0,2 amperes. Então, a alternativa correta é a alternativa B, 0,20 amperes. Belezinha? Então, vimos toda a parte teórica e exercícios da resistência, primeira e segunda lei de Ohm, de associação de resistores em série e em paralelo, e agora um pouquinho sobre intensidade da corrente elétrica.